Fala pessoal, aqui é o Diego. E seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast, o seu podcast literário. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou trazer um livro para vocês aqui, que ele é um livro que eu não sei por que eu comecei a ler ele. Por alguma razão eu comecei a ler ele, me interessei por ele, enfim, vi ali na Amazon da vida, li ele num Kindle. E durante a minha leitura dele, eu comecei a entender um pouco mais do motivo pelo qual me fez, enfim, pegar o livro e começar a ler ele, e depois eu descobri um pouco mais da autora do livro, e depois eu descobri todo um gênero que eu nem sabia que existia, acho que muita gente não sabe, que eu estava lendo aquele gênero dentro daquele livro, e depois do término do livro eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre o gênero, entendi que o gênero tá aí já faz algum tempo, só que foi o meu primeiro contato com o gênero em si. Talvez eu tenha tido contato com outras obras do mesmo gênero, mas não necessariamente tão rotulado como esse livro está sendo rotulado por esse gênero. Então achei bem interessante. De novo, eu não sei por que eu peguei ele, mas eu fiquei feliz que eu peguei ele, porque no final das contas foi uma leitura que me agradou bastante, me trouxe bastante insights sobre a vida, sobre leitura, sobre o poder das histórias, não só de livros, mas o poder das histórias, o poder de tu focar em coisas específicas durante um determinado período de tempo, que nada mais é do que a leitura em si, né, ou algum tipo de conteúdo que tu esteja assistindo. E fiquei feliz de ter tido essa surpresa literária e quero contar um pouco mais para vocês sobre o livro, tá? Antes de mais nada, se você não me segue ainda, me segue aqui no Spotify, se você está me assistindo e ouvindo no Spotify, Bookcast, no YouTube a gente tá lá com youtube.com/BookcastOficial, e eu tenho um Instagram, o @BookcastOficial, que eu não posto há não sei quanto tempo. Eu vou centralizar tudo no meu Instagram pessoal, Diego S. Gon, porque eu já não posto no Instagram pessoal, Diego S. Gon, quem dera postar no Bookcast Oficial, mas enfim. Depois eu vou falar um pouco mais sobre o meu sumiço aqui do podcast e o meu retorno agora, mais pro final do episódio, tá? Então se inscreve no canal, enfim, deixa o joinha se tu gostar do episódio, se inscreve lá no Spotify também, me segue lá no Spotify e por aí vai. Deixa eu passar a ficha técnica desse livro e depois vou falar um pouco do resumo dele e, enfim, algumas características que me fizeram gostar desse livro no final das contas, beleza? O nome do livro é Bem-vindos à Livraria Yunnan-dong, e eu já vou me desculpar aqui por antecedência aqui, porque eu não falo coreano, então, e não sei nada de coreano, então peço desculpas caso alguém esteja ouvindo, seja, enfim, tenha origem sul-coreana ou saiba o coreano, enfim, eu vou falar muito nome errado aqui, porque o livro é de uma sul-coreana, né, e o título do livro já tem o nome de um bairro sul-coreano, pelo que eu entendi, o bairro de Seul. Então o nome do livro é Bem-vindos à Livraria Yunnan-dong. A autora do livro se chama Wang Bi-reon, também de novo peço desculpas caso eu esteja fazendo a pronúncia errada do nome dela. Ela tem um pouco mais de 30 anos, ela está nos seus 30 anos, e depois eu vou falar um pouco mais da história dela. O ano original de publicação do livro é 2023, pelo menos aqui no Brasil, né? A editora é a Intrínseca, e o livro contém 272 páginas. Então, assim, é um livro bem rápido de ler, não é um livro difícil. Na verdade, ele é um livro bem fácil de ler, e isso faz com que o livro tenha algumas características interessantes. Deixa eu falar um pouco da autora do livro, né? A autora do livro, ela é uma engenheira de software, pelo que eu entendi, e ela trabalhou durante algum tempo na LG, que é uma das gigantes lá sul-coreanas, e ela meio que estava de saco cheio dessa vida de engenheira de software e da corrida dos ratos, como a gente sabe, né? Que acontece no afegão médio aí, acaba trabalhando um monte só para sobreviver, principalmente aqui no Brasil, né? E ela tava nessa corrida dos ratos lá na LG como uma engenheira de software. Ela decidiu largar tudo e começar a escrever. Começou a escrever algumas histórias, e uma delas foi esse livro aqui da Bem-vindos à Livraria Yunnan-dong. Esse livro ganhou
um concurso lá online onde ela aplicou o livro e acabou vendendo milhões de cópias nos anos subsequentes aí, em 2024, e ainda segue sendo um dos mais vendidos lá na Amazon. E eu acho interessante a história dela, de ela cansar dessa vida mundana e de trabalho e começar a escrever, porque o livro fala um pouco disso, né? E agora eu vou falar um pouco do livro em si. O livro conta a história da Yeonju, de novo, peço desculpas pela pronúncia, Yeonju, uma jovem que decide abrir uma livraria em um bairro tranquilo lá da Coreia do Sul, deixando a vida ocupada para trás. Então, ou seja, bem parecido com a história da autora aqui. É quase como se fosse uma biografia, uma autobiografia aqui que a Young Bi-reon, autora do livro, está contando, né? Então, no livro em si, a protagonista Yeonju sofre com crises de burnout, ansiedade e tal, teve um casamento que não deu certo, e ela fala, quer saber, eu vou largar tudo e vou seguir um pouco da minha paixão aqui, que é livros, né? No caso, são os livros, e ela decide abrir essa livraria e decide desistir dessas outras etapas da vida dela, seja do trabalho, seja no casamento, para investir no sonho dela de ter uma livraria, enfim, ganhar o dinheiro com essa livraria. Eventualmente essa livraria vai se transformar num café também, e isso é importante na história, porque entra um outro personagem dentro para lidar ali com o café. E a história se desenrola com a protagonista gerenciando essa livraria com personagens diversos. Então, basicamente, a história em si é ela abrindo a livraria. Vários personagens acabam, enfim, indo na livraria, cada um com a sua característica, com a sua peculiaridade, e acabam se encontrando na livraria, e, enfim, as histórias acabam se conversando por ali. Olha essa premissa, escuta essa premissa. Essa premissa é muito simples, né? É bem simples. Pois é. É por esse motivo que esse livro fez tanto sucesso. Um dos motivos, né? E isso, o gênero que eu falei que esse livro faz parte e eu não conhecia, se chama ficção de cura. Porque eu até trouxe aqui uma definição mais concreta aqui da internet. O termo ficção de cura surgiu pela primeira vez em 98, numa publicação do psicólogo norte-americano James Hillman, que estudava narrativas literárias com propriedades terapêuticas, ou seja, aqui já tem um ponto. Então quer dizer que esse livro cura? Não sei, vamos lá. Não é, como é que eles chamam lá, de pseudociência nem nada, tá? Vamos continuar com a definição aqui. Esse termo é usado para descrever as leituras que trazem uma sensação de conforto e bem-estar, muitas vezes associadas a histórias de superação e reencontro do amor próprio. Acho que esse segundo ponto aqui, principalmente, o reencontro do amor próprio, é o que permeia todo esse livro aqui, porque ficção de cura... eu li outros artigos que falam da ficção de cura, basicamente são histórias, seja de superação ou histórias simples, que fazem com que o leitor se sinta mais em paz com aquilo que está acontecendo dentro do livro. O contrário de tu ler uma história daqui a pouco do Stephen King, que eu adoro Stephen King, o meu autor favorito, que tem toda uma complexidade e tem bastante morte envolvida, e mortes de uma maneira bem peculiar, né? Aqui a gente tem basicamente o oposto disso. História simples, com personagens simples, mas não quer dizer que os personagens são rasos. Eles são simples porque eles são pessoas simples lidando com problemas simples que todo mundo na vida tem. E é isso, durante o livro, faz com que tu conheça esses personagens e conheça os desafios que cada personagem está lidando, faz com que tu se sinta mais conectado com a história, porque aqueles desafios dos personagens, seja da protagonista abrindo, esquecendo da vida, depois de um casamento, depois de uma crise de burnout, abrindo uma livraria, tu consegue se conectar com esse problema dela, com esse obstáculo que ela está enfrentando naquele determinado momento na vida dela. E como eu falei, o livro ele é feito de personagens, então tem diversos personagens que acabam entrando dentro entrando dentro é ótimo. Entrando na livraria e convivendo com a personagem e com a livraria em si. A livraria acaba sendo um personagem também, que tu se conecta muito com os problemas que aqueles personagens estão vivendo. Anotei aqui o nome de alguns personagens que eles fazem a história andar no final das contas.
Então tem o personagem, a própria protagonista, como eu já mencionei, repetindo o nome dela, Yeon-ju. Yeon-ju, pelo menos na minha cabeça, foi assim que eu falei durante toda a leitura, tá? Se estiver errado, já era. O Min-jun, que é o barista da livraria. Então, como eu falei, a livraria tem o seu café e o Min-jun lida ali com a questão do café, da criação não, mas da preparação do café para os leitores ali, para quem está frequentando a livraria. E o Min-jun traz as suas dúvidas também sobre vida, sobre o que deve fazer, sobre o propósito de vida. Então, já é um personagem que tu se conecta. Por mais que tu não, daqui a pouco não tenha essas dúvidas específicas, em algum momento da vida tu pensou assim, pô, será que tudo que a gente está vivendo aqui tem algum propósito específico? Tem algum sentido? Qual é o sentido da vida, né? O Min-jun traz de uma maneira bem simples e direta esse problema, e conforme ele vai falando ali com a protagonista, a dona da livraria, tu começa a entender um pouco mais dele, e por mais que tu não tenha passado por esse pensamento, tu sente empatia por ele, porque é um pensamento muito genuíno. Outro personagem também que acaba entrando é o Jimmy, que é da empresa de grãos de café, que está passando por um divórcio. De novo, entra a questão do casamento. Então, a autora não... A autora em si, pelo que eu pesquisei, não passou por um divórcio nem nada. Foi só esse período como uma engenharia de software na LG, que é uma das top empresas lá da Coreia do Sul. Mas o divórcio e o casamento em si acabam sendo outro assunto, um denominador comum entre alguns personagens. Então, esse Jimmy, que é o da empresa de grãos de café, também está sofrendo passando por um divórcio, e por mais que tu não tenha passado por um divórcio na vida, tu consegue entender os problemas dele, ou seja, problemas mundanos, que todo mundo pode ter e todo mundo já, daqui a pouco já teve, ou todo mundo vai ter, enfim... Metade dos casamentos terminam em divórcio, né? Essa é a porcentagem que a gente tem. Mas são problemas mundanos que a autora traz aqui para que esse livro possa ser um antro de empatia, assim. Que enquanto tu lê esse livro, tu entende que tu não é sozinho no universo, os teus problemas não são únicos, outras pessoas passam pelos teus problemas também, e isso faz com que tu se sinta mais... acolhido, digamos assim, nesse viés desse livro em si, né? Tu se sente mais acolhido, por mais que tu não tenha passado por esses problemas, são problemas mundanos de pessoas mundanas, e faz com que tu se sinta mais humano. Diferente de uma rede social, por exemplo, que tu entra no Instagram da vida. Aqui eu já trouxe aqui várias vezes esse conceito, né? No Instagram é a vida de plástico. Todo mundo posta o que quer, e muitas vezes, da grande maioria das vezes, são coisas boas, não são coisas ruins. Então não é o arroz e feijão da segunda-feira meio-dia, é a janta da sexta-feira de noite, sabe? Então, se tu começa a consumir só isso no Instagram, tu pensa que a tua vida, na maioria das vezes, é o feijão com arroz na segunda-feira, sabe? Mas pelo Instagram parece que as outras pessoas estão vivendo muito mais coisas do que tu, e tu acaba perdendo esse laço empático com essas pessoas, que esse livro traz de volta aqui pelos personagens. Vamos continuar com os personagens aqui. Outro nome maravilhoso aqui, Min Cheol, que é um jovem com seus sentimentos de depressão. Depressão acaba aparecendo também aqui com alguns personagens, né? A Yerin é uma mãe solteira que está super sobrecarregada e acaba compartilhando das dificuldades da maternidade com a protagonista, com a dona da livraria. O Seung-go, o escritor que aparece na livraria com sua seriedade e seu histórico de editor de textos, também traz uma senioridade à livraria em si, com alguns pensamentos, algumas tiradas, assim, alguns conselhos, e isso também faz com que a gente se conecte mais com a história, trazendo personagens de diferentes faixas etárias, em diferentes momentos de vida, em um lugar comum, que é, nesse caso, é a livraria, que parece que os problemas, não que eles se dissipam, mas, de novo, eles aparecem mais mundanos, assim, eles parecem mais fáceis de ser administrados. Sabe quando uma coisa acontece contigo, assim, seja aqui, eu vou citar algumas questões aqui, ansiedade, divórcio, como apareceu aqui, o sentido da vida, às vezes tu se depara com essas questões e tu pensa assim, poxa, será que só eu que penso isso? Será que só eu que tô passando por essa mazela quase aqui, essa coisa ruim que eu tô passando? Esse livro aqui faz com que tu se sinta mais acolhido
por pensar essas coisas, porque, de novo, trago aqui de volta a cultura das redes sociais. Eu li um livro, O Mundo do Caos, se eu não me engano é o nome, tem episódio aqui, um dos últimos episódios que eu fiz aqui do Bookcast, trata bastante de como a cultura da rede social está afetando a cabeça do ser humano atual. E nem fala de inteligência artificial, que isso é uma outra vertente que a gente vai ter que se adaptar. Mas as redes sociais fizeram com que a gente tenha uma dessensibilidade com as coisas mundanas da vida, que esse livro aqui traz para a vida real, assim, sabe? O que eu gostei muito disso. Então é uma leitura super simples, super tranquila. E como eu falei, ainda falando de personagens, a própria livraria também é um personagem, né? Acaba sendo uma ode aos livros, e como também os livros fazem parte de lidar com esse sentimento, assim, às vezes de burnout, de cansaço que a gente tem com o consumo de mídia quando a gente enfrenta isso. Então, como eu falei, é um livro é como se fosse um filme tranquilo, assim, sabe? Que não é um livro que vai ter um plot twist. Tem ali um dos pontos negativos que eu trago do livro, é que tem um romance que o livro tenta emplacar ali que eu não curti muito, sabe? Não gostei muito, achei que foi uma coisa um pouco forçada. Mas fora isso, não é um livro que vai ter plot twist, não é um livro que vai ter suspense, não é um livro que vai ter... Tu vai fechar o livro e vai pensar, meu Deus, como que isso aconteceu? Não tem nada surpreendente. E como eu falei, o livro lida com coisas muito pesadas. Depressão, divórcio, ansiedade, questões da maternidade, propósito de vida. Por mais que o livro fale de assuntos difíceis, ele não é um livro difícil. Pela maneira como esses assuntos são tratados. Seja com um personagem encontrando um pouco das respostas lendo os livros da livraria, seja os personagens se acalmando um pouco com os seus problemas, falando com a protagonista do livro e a dona da livraria, seja os personagens compartilhando dos seus problemas com outras personagens ali dentro da livraria. Esses assuntos que por vezes são bem espinhentos, assim, difíceis, eles acabam sendo tratados de uma maneira mais pragmática e simples, assim. E isso não é ruim, isso é bom, porque traz de novo uma tranquilidade, uma leveza que eu não sabia que eu precisava quando eu peguei esse livro. Depois, como eu falei, depois que eu terminei o livro, eu entendi um pouco mais dessa ficção de cura, e eu vi que tem vários outros livros que tentam imitar a questão da livraria. Bem-vindo à vizinhança não sei das quantas, bem-vindo à cidade não sei das quantas. Claro, também é a questão das editoras entendendo um pouco isso, entendendo que a cabeça do ser humano está tão cheio de informação que ele precisa de um livro que conta a história de uma moça abrindo uma livraria e personagens entrando dentro dessa livraria e conversando. A sociedade está tão quebrada assim que as editoras entenderam, poxa, eles precisam de um livro com uma história simples para que eles possam se acalmar um pouco, sabe? E ler um livro já é difícil nos dias de hoje, com os estímulos acontecendo a todo momento no celular, na TV, todo mundo falando, não, tu precisa assistir esse filme, tu precisa ver essa série. Tem outro livro muito bom que eu acho que eu não trouxe aqui como episódio, mas eu li, que é O Essencialismo. A Vida Pede por Menos, alguma coisa nesse sentido, que fala justamente isso. Parece que todo mundo tá falando, cara, vai ver isso, vai assistir aquilo, tu foi no show tal, como é que tu não foi, como assim? Não, tu tem que ver essa série, assistir essa série agora pra poder comentar, senão tu vai perder o bonde e não adianta assistir depois, porque daí a gente não vai estar falando sobre essa série, porque vai ter uma outra série que vai ser lançada, que vai ser melhor ainda, a gente vai estar falando sobre essa série. É um acúmulo de coisas assim que é impossível tu ficar alheio a isso. E aí adiciona as redes sociais, que tem toda aquela cultura que eu falei, que a vida do próximo é sempre melhor do que a nossa e tal. Então já ler um livro por si só, seja de qualquer tema que for, já é um desafio hoje em dia. Então ler um livro com uma história simples, com uma história mais tranquila, que fala de assuntos mundanos assim do ser humano, sem glamoures. Então até a personagem do livro, ela abre essa livraria e ela não quer, meu Deus, eu quero criar uma rede de franquias dessa livraria para fazer muito sucesso, para que eu possa ganhar muito dinheiro e poder descansar depois, porque
esse é o período da minha vida, enquanto jovem, que eu tenho que garantir essa segurança para mim do futuro. Não, ela abre a livraria com um simples objetivo de tentar alguma coisa, de seguir o coração dela, enfim, da paixão dela por livros, e acaba que a livraria tem, não vou contar nenhum spoiler aqui específico, mas, de novo, a livraria não vira essa rede de franquias da Coreia do Sul, que, meu Deus, ela tem agora 50 livrarias, virou uma livraria cultura não, porque faliu, né? A Amazon tá demolindo com vários negócios aí, mas não é esse o ponto, sabe? O ponto é que ela abriu a livraria e se sentiu bem em abrir a livraria para outras pessoas que também tinham seus problemas. Então isso é interessante. Ela abre a livraria, a protagonista, a inesquecível, deixa eu falar o nome dela de novo aqui, a Yeonju. E aqui a protagonista abre a livraria, mas a autora, Wang Bi-roon, ela sai como engenheira de software para escrever um livro. Então como eu falei, é quase uma autobiografia. E ela faz isso e ela entende que outras pessoas estão passando também por problemas e acabam usando a livraria dela como um refúgio, como um lugar para apaziguar e para botar panos quentes, ou pelo menos aliviar um pouco a situação e tirar da cabeça dos personagens os problemas que eles estão vivendo, seja de divórcio com o cara do café, seja da maternidade com a mãe lá que acaba se tornando amiga da protagonista, seja com o barista com suas dúvidas da vida. Então é uma autobiografia, nesse caso, muito interessante por causa disso. Outro ponto que eu quero mencionar aqui, já chegando para o final desse episódio, é que a cultura sul-coreana do trabalho ela é conhecida por ser muito agressiva. A japonesa talvez tenha a maior fama disso, com pessoas trabalhando 12, 16 horas por dia. Não pode reclamar, se tu não fizer isso, meu Deus, não precisa nem levantar da cama. Então isso acaba causando um estresse até maior da nossa cultura ocidental, que a gente sabe aqui que pega bastante, pelo menos o Brasil pega bastante da cultura norte-americana de trabalho e tal, mas Japão e Coreia do Sul também tem essa cultura de trabalho em excesso que muito provavelmente fez com que a autora desse livro tenha saído da LG, que é uma empresa gigantesca, e ela poderia ter todos os benefícios que uma empresa desse tamanho traz, mas ela decidiu seguir o sonho dela, enfim, pelo menos um carinho que ela tem com os livros, e decidiu começar a criar histórias, e aí criou eventualmente esse livro aqui. Então, para finalizar, assim, eu acho que esse livro é para quem está se sentindo sobrecarregado com o mundo, com as coisas. Tu vai ler uma história que é super tranquila assim de absorver, e isso não é demérito, não é uma coisa ruim, assim, é uma coisa boa. É quase como se fosse um livro de autoajuda, no sentido de tu entender que outras pessoas têm problemas na vida, não é só tu. E tira um pouco dessa realidade de Instagram que a gente tem hoje em dia e traz um pouco a realidade mundana do ser humano que todo mundo tem que enfrentar diariamente. E isso que me deixou mais feliz em terminar esse livro. Então é um livro para quem está, enfim, sofrendo com excesso de informação, sente que no final do dia a cabeça chega a pesar assim, de tanta informação que a gente recebe, seja no celular, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade, enfim. Então é um livro que já traz o foco que um livro no geral traria, né? Porque tu tá 100% focado ali na história, mas também traz uma história que é fácil de seguir, que é fácil de se conectar com os personagens, por mais que tu não tenha passado pelos problemas que eles estão passando ali. E acaba que é um caminho, é como se tu tivesse dado uma volta no parque, assim, num dia frio, mas com sol, que faz com que tu se esquente um pouco enquanto tu tá no sol e tu sinta um sentimento bom, assim, no final das contas. Então, não é um livro de autoajuda, é um livro de história, mas é um livro interessante para quem quer voltar daqui a pouco a ler, daqui a pouco ler uma história muito complexa, muito difícil e não tá muito a fim de ler mais, tá naquela famosa ressaca literária. Esse livro é bom para recomeçar, porque é uma história simples e que, no final das contas, vai te fazer com que tu volte a ter carinho, a ter amor pelos livros. Afinal de contas, trata-se da criação de uma livraria, né? Então o livro
e a leitura também acaba sendo um personagem aqui, e ler sobre livros também faz com que tu se sinta mais motivado a continuar lendo outros livros. Então, esse é a opinião final que eu tenho sobre ele. Ainda não li nenhum outro livro de ficção de cura, que é o nome desse subgênero aqui, mas me interessei e vou atrás. Agora eu tô lendo livros mais, digamos assim, não difíceis, né, mas com mais informações, para não ser pejorativo, para ser melhor, para ser dizendo mais complexos. Mas esse livro aqui acabou sendo um ponto interessante assim na minha vida literária e me deu uma paz que, de novo, eu nem sabia que eu estava procurando, assim, sabe? Então, esse é o veredito final, assim. Galera, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer vocês pela audiência. Eu tô quase há 1 ano sem postar episódios aqui. Eu continuei lendo, eu continuei criando roteiros aqui. Eu tenho uns 11, 12 livros aqui que os roteiros estão criados e eu ainda não gravei episódios, mas pretendo voltar agora. Queiro eu que com uma frequência um pouco mais, uma cadência um pouco mais menos espaçada, né? Talvez um episódio por semana, não quero prometer nada, mas eu quero agradecer muito a você que chegou agora há pouco, porque eu vi que durante esse ato de quase 1 ano, muitas pessoas chegaram, muitos novos inscritos, muitos novos seguidores, pessoas perguntando quando é que eu voltaria, e não é mentira, é realmente verdade isso. Estou de volta, não quero prometer nada, não quero prometer episódios diariamente, não quero prometer lives, mas estou de volta, assim como a autora desse livro aqui, a Wang Bi-ryun, criou essa história aqui com base no carinho que ela tem pelos livros. Eu também criei esse podcast aqui com base no carinho que eu tenho pelos livros e pretendo voltar a compartilhar os episódios aqui com vocês, os livros que eu tenho lendo, porque esse é o principal objetivo. É falar sobre o livro, trazer minhas opiniões sobre, talvez trazer algumas dicas aí para que vocês possam encontrar a próxima leitura de vocês aqui. Ou talvez evitar as próximas leituras, porque teve 1 ou 2 livros que eu trouxe aqui no Bookcast que acabaram não sendo tão bons quanto eu gostaria. Tá certo? Então só quero agradecer a vocês. Se você não me segue aqui no YouTube, por favor se inscreva, dê o like, curta, deixe comentários. Vocês já leram esse livro? Já leram outros livros de ficção de cura? Me conte aqui nos comentários, vou ficar bem feliz em saber. Se você está assistindo eu ouvindo no Spotify, também me segue lá no Spotify, me dê estrelinha lá, faça comentários também no Spotify, que agora eu fiquei tanto tempo sem postar que o Spotify mudou um pouco e agora tem comentários e enquetes, enfim. Deixe a sua marca aí nos canais e me siga lá no Instagram, @DiegoSgon. Quando eu posto, eu vou postar lá, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo. Tchau, tchau.